Olá, eu sou Maíra Fernandes. Hoje nós vamos falar sobre a fixação da competência para o julgamento da Lava Jato. Muitas pessoas devem se perguntar, muitos acadêmicos e mesmo advogados, eu mesma me perguntava antes de estudar isso, por que a Lava Jato começou em Curitiba e permaneceu em Curitiba durante tanto tempo antes de ser distribuída apenas para outros dois estados, como Rio de Janeiro e Brasília. E ficou o cerne todo da tramitação da Lava Jato, ficou e ainda continua centrado em Curitiba. Por quê? É preciso entender como é que foi a fixação originária disso, porque hoje parece um certo consenso de que a 13ª Vara Federal de Curitiba, ela é e sempre foi competente para julgar os processos da Lava Jato e especialmente entendidos como os processos relacionados à Petrobras. Hoje nós vemos algumas decisões que retiram processos da competência da 13ª Vara e são em geral aquelas que dizem, não, olha, isso não tem nada a ver com Petrobras. Tem a ver com outros assuntos e por isso deve ser submetido à livre distribuição. Mas então, por que essa competência da 13ª para julgamento da Petrobras? Bom, a primeira grande informação que talvez tenha sido pouquíssimo divulgada é que, na verdade, nunca houve uma decisão exata, uma decisão do STF específica sobre essa questão da competência da 13ª Vara para julgamento dos casos relacionados à Petrobras. O que aconteceu foi o seguinte: o próprio então juiz Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça, e a própria força-tarefa da Operação Lava Jato, quando falam da fixação da competência, de modo geral remetem essa competência a 2006, como sendo o momento da fixação da competência para a Lava Jato. Porque a gente sabe disso, mas é o que consta nas decisões do próprio então juiz Sérgio Moro, quando recebia as denúncias da força-tarefa da Lava Jato. Ele diz que a origem de tudo seria um inquérito, que na verdade dois inquéritos relacionados a uma investigação em torno do deputado falecido, deputado federal, José Jeanine, e a relação dele com Alberto Youssef. Já havia uma investigação em torno do José Jeanine e de seus familiares naquela vara. A origem dessa competência, como dita pelo próprio juiz, então juiz Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça, estaria em dois inquéritos de, imaginem, 2006. A Operação Lava Jato, como se sabe, foi startada, foi começada, foi publicizada em 2014. Mas dizia o Moro, nas próprias decisões judiciais, ao receber a denúncia do Ministério Público, que a origem disso tudo estaria em inquéritos de 2006. Esses inquéritos, eles diziam respeito a investigações em torno do deputado federal falecido José Jeanine e estariam totalmente ligados ao caso do Mensalão. A família do José Jeanine já estava sendo investigada, umas acusações, imputações de lavagem de dinheiro e alguns dos processos que inclusive nem terminaram hoje em dia. E surgiu no âmbito dessa investigação, através de uma escuta telefônica que já é por si só altamente questionável. Várias defesas questionaram essa escuta telefônica porque é uma escuta entre o advogado do Jeanine e uma outra pessoa, em que eles falavam sobre depoimentos que seriam prestados em data próxima. E nessa escuta surge o nome do Alberto Youssef. Pois bem, o delegado de polícia então pede para o juiz Sérgio Moro, na época juiz Sérgio Moro, para instaurar uma investigação para apurar esta relação, Alberto Youssef e José Jeanine.
O natural em relação às regras processuais de competência seria que esta investigação ficasse atrelada à investigação já existente em torno do José Janene, porque ela é uma decorrência natural dela, né? Surge ali naquele âmbito, é uma nova investigação, mas ela está aí sim bastante conexa à investigação do José Janene, porque ele está envolvido. O que fez o Sérgio Moro? Ele entendeu que deveria distribuir esta nova investigação à delação, e aí a delação mesmo, porque é antes da lei sobre colaboração premiada, então não estou usando o termo genericamente, o termo está na própria lei, porque foi feita em 2003, ele distribuiu a delação do Alberto Youssef, que ele tinha acompanhado quanto juiz, na época, lembre-se bem, antes da nova lei que tratou sobre colaboração premiada, o juiz participava ativamente da delação premiada, e esta delação premiada do Alberto Youssef já estava inclusive arquivada. Já tinha sido proferida a sentença, já tinha acabado isso, já estava arquivado. O que o Moro faz? Ele ressurge com esse caso que já estava, essa ação que já estava arquivada, para fazer uma distribuição por prevenção desta nova investigação a esta do Alberto Youssef. É por isso que ele diz que ali estaria a origem de tudo, porque depois as investigações em torno da Petrobras tinham ligação com Alberto Youssef. Agora, isso na realidade diz respeito a regras de competência processual super fortes, porque, por exemplo, não cabe uma distribuição dessa por prevenção a um processo já arquivado, a um processo, a discussão é de que não cabe a um processo já com sentença, e esse caso já tinha sentença, já estava arquivado, era um processo que já não se justifica de modo algum fazer essa distribuição, até porque essa distribuição, essas regras, quando a nossa regra geral de competência, todo mundo sabe que ela é muito em torno da questão territorial, né, onde o crime foi praticado, e eu vou voltar a esse assunto daqui a pouco quando falar de Petrobras. Agora, existem outras hipóteses, como a continência, a conexão, a prevenção e, de modo geral, o nosso Código de Processo Penal, ele prevê essas hipóteses especialmente para não haver julgamentos conflitantes, né? Se duas ações são conexas, é importante que elas sejam julgadas em conjunto para evitar julgamentos díspares. Mas neste caso, a ação do Youssef já estava arquivada, então não havia nenhuma justificativa para ressuscitar este caso e fazer uma distribuição, quando na verdade já havia uma outra investigação, repito, sobre aquele assunto que teria muito mais relação. As defesas, de modo geral, na Lava Jato, dizem que Sérgio Moro só fez essa distribuição assim, tão desfundamentada em termos processuais penais, porque no dia seguinte dessa distribuição foi publicada uma portaria do Tribunal Regional Federal que dividiu as varas. Antes era a primeira e segunda vara, se tornaram as que nós conhecemos hoje como 13ª e 14ª vara. E se o Moro não tivesse feito essa distribuição por prevenção, ele perderia a competência para esta causa. Tanto é que a outra investigação em relação ao deputado José Janene ficou com a outra vara, e não a 13ª. Pois bem, esse é o caso tido como a origem de tudo. Este caso, no decorrer das investigações, deu origem a investigações em torno de 4 doleiros. Cada um com o seu núcleo apontado, núcleo de atuação e tudo mais. Alberto Youssef era um deles, havia outros 3. Pois bem, dessas 4 investigações, em que uma delas, a relacionada a Carlos Chater, era a chamada Lava Jato, e esse nome por conta, isso foi bastante divulgado, por conta de um posto de gasolina em Brasília, em que supostamente teria havido operações de lavagem de dinheiro, ilícitas e tudo mais. A delegada, ao registrar essa operação no sistema, fez a jogada de Lava Jato por conta do posto de gasolina. As investigações em torno da Petrobras não eram objeto desta operação,
era objeto as investigações que acabaram dando origem ao que se chamou operação em torno da Petrobras, tinham tido origem numa operação que o nome não é assim tão chamativo, digamos assim, se chamava Operação Bidone. Só que no final das contas, Lava Jato acabou sendo conhecida como o nome da grande operação e não Bidone, talvez porque Lava Jato seja mais chamativo, né? E tem essa coisa de limpeza, um pouco uma lógica como a da Mãos Limpas na Itália, né? De limpar o país da corrupção. Eu acho que tudo isso está muito relacionado para poder manter essa escolha do nome Lava Jato. Pois bem, no curso dessas investigações, portanto, surge o nome do Paulo Roberto Costa, surgem as investigações em torno da Petrobras, surgem as investigações em torno das construtoras e aí vão avançando as investigações. Só que elas já não têm nenhuma relação com esta origem que eu apontei para vocês e que é apontada como a origem da Operação Lava Jato. Grande parte dessas investigações deveriam ter sido distribuídas livremente para outros lugares, mas não foram distribuídas livremente para outras varas. Por exemplo, Petrobras. A sede da Petrobras é no Rio de Janeiro. As construtoras que negociaram com a Petrobras não têm sede também em Curitiba. Tem sede no Rio de Janeiro, em São Paulo, em vários outros lugares que não Curitiba. Não tenho a menor dúvida de que não há fundamento para essas investigações da Petrobras terem permanecido em Curitiba. Mas criou-se, convencionou-se a ideia de que haveria uma grande conexão entre todas essas ações, embora na verdade não haja. Sem dúvida, há conexão entre todas as investigações relacionadas à Petrobras, mas não destas em relação ao que se aponta como investigações originárias, entendem? Só que acontece que quando a operação foi publicizada, ela não foi publicizada de modo discreto. Ela foi publicizada com grande estardalhaço, as prisões preventivas sendo exibidas na mídia em larga escala, as conduções coercitivas antes da decisão do STF proibindo-as, as medidas de busca e apreensão. Então, criou-se um clima em torno de que aquela operação na verdade, fabricou-se um consenso de que aquela operação Lava Jato seria a única ou a melhor forma de se combater a corrupção no país. E que aquela vara, a concentração de ações naquela vara era fundamental para o sucesso das investigações. Isso, na verdade, não foi à toa, não foi uma coisa por acaso. O próprio, então, juiz Sérgio Moro, em 2004, quando escreve um artigo sobre Mãos Limpas, ressalta a necessidade de que ações em relação à corrupção fossem feitas sempre em parceria com a imprensa, porque ele diz que isso, e com a opinião pública, porque diz que isso seria fundamental para o sucesso da ação. Eu não sei bem o que seria sucesso da ação na visão de um juiz, mas porque na minha visão seria a ação que respeita todas as normas legais, processuais, penais, constitucionais. Mas o fato é que, sem dúvida, a Lava Jato se utilizou demais da imprensa para divulgar todas as suas ações, para fabricar esse consenso em torno dela e para fabricar a própria opinião pública. Porque o que é a opinião pública? A opinião pública não é a opinião de cada um individualmente e soma tudo isso da opinião pública. Não, a opinião pública é a opinião publicada, é a opinião muitas vezes veiculada pelos meios de comunicação e que acaba formando essa ideia de opinião pública. Então, essa formação de uma opinião pública dizendo que a 13ª Vara de Curitiba deveria ser a competente para julgar Lava Jato, ainda que em desrespeito às normas processuais penais, ela foi fundamental para que ela permanecesse tanto tempo nessa competência única, digamos assim. E aí podem me perguntar, mas Maíra, você está dizendo que as normas de competência não estão sendo respeitadas, não foram respeitadas? Então, se assim o foi,
por que os nossos tribunais superiores não decidiram, por que o STF não decidiu sobre o assunto? E aí explico, quando tem muito a ver com o que eu acabei de falar sobre a opinião pública. Quando o primeiro caso de Lava Jato chegou ao STF, foi através dos advogados do Paulo Roberto Costa, ainda na fase super inicial, chegou via reclamação. Um questionamento em torno da competência, não pelos argumentos que eu falei para vocês de que a Lava Jato, a 13ª não seria competente para julgar Petrobras, porque não teria nenhuma relação com as investigações originárias, porque não haveria respeito às regras de conexão e de continência. Apenas chegou ao Supremo por uma discussão em torno dos investigados ter foro por prerrogativa de função. Na época, o ministro Teori Zavascki, ainda vivo, recebeu aquela petição, mandou o então juiz Sérgio Moro soltar todos os presos e mandar o processo para o Supremo. Então o juiz Sérgio Moro, ao receber aquela decisão, deveria, em tese, ter cumprido imediatamente a decisão, porque era um juiz de primeira instância, era uma decisão do Supremo, mas ele não o fez. Ele disse que tinha dúvidas quanto ao cumprimento da decisão, porque dentre os investigados presos pela Operação Lava Jato, havia um traficante internacional de drogas e doleiros que poderiam sair do país. Fez uma carta para o ministro Teori e essa carta foi publicizada amplamente. A revista Veja fez uma matéria enorme dizendo: ministro Teori solta traficante internacional de drogas. A foto era de um caminhão cheio de drogas. Se o discurso da guerra contra a corrupção já é um discurso muito forte, porque afinal de contas todos nós queremos acabar com a corrupção no país, eu também, como advogada criminalista, eu apenas sou capaz de identificar os erros nesse processo, os erros jurídicos, os erros processuais e me preocupar, porque eu não acho que os fins justifiquem os meios, eu não acho que a gente possa relativizar normas processuais penais e constitucionais em prol de um discurso desse, como de guerra à corrupção. Esse discurso de guerra anticorrupção, que já estava muito forte na mídia, se uniu a um outro discurso que é bastante forte também, que é o de guerra às drogas, né? E com essa matéria, com um enorme estardalhaço, não preciso dizer, porque é bastante óbvio, que esse traficante internacional de drogas não tem nada a ver com o Petrobras, nada, nada. Ele estava ali por conta das investigações em torno dos doleiros. Havia, inclusive, uma acusação de que o Alberto Youssef lavaria o dinheiro dele, acusação essa em relação à qual o Alberto Youssef foi absolvido ao final. Mas nessa época ainda era investigação e a matéria surtiu um enorme efeito. O ministro Teori, seja por causa da matéria, seja por qualquer outra razão, voltou atrás na sua decisão. Mandou, então, o juiz Sérgio Moro apenas enviar o processo para o Supremo, mas permitiu que todos eles ficassem presos. Quando o Supremo julgou esta reclamação, o cerne não era a competência originária, não era se a 13ª era competente para julgar Petrobras. O cerne era apenas uma pessoa com foro por prerrogativa de função. E sobre isso eles decidiram. Só que ao decidir sobre isso e decidir que então a pessoa com foro por prerrogativa de função deveria ficar no Supremo e o resto deveria voltar, ao determinar essa volta dos outros casos à 13ª vara, sem analisar os argumentos específicos sobre a questão da competência, o STF acabou por, de alguma forma, chancelar, embora não juridicamente, a competência da 13ª. Ou seja, acabou se utilizando muito esse discurso de que o STF teria reconhecido algo que, na realidade, não reconheceu. Em várias decisões posteriores, o STF fez questão de deixar isso bastante claro, que ele não tinha em nenhum momento analisado a competência originária da 13ª vara para julgamento da Lava Jato. Isso não foi objeto de debate, nem naquela época, nem hoje. Então, essa competência, ela acabou, de certa forma, sendo fabricada, tanto jurídica quanto midiaticamente. Fabricada juridicamente porque ela não respeita as regras processuais penais e não respeita em vários aspectos. Inclusive, por exemplo, uma das regras
da conexão é a unidade processual. Essa unidade processual não acontece na Lava Jato. Na verdade, a Lava Jato ela é um conjunto de ações, várias ações separadas. O Ministério Público oferece denúncias separadas, quando, na verdade, uma das regras da conexão deveria ser exatamente essa união num processo único, mas esse processo único não existe na Lava Jato. São verdadeiros maxi-processos. A Lava Jato, ela configura um maxi-processo e essa expressão ela é uma expressão acadêmica que foi utilizada muito em diversos processos na Itália, nos Estados Unidos. Isso se remonta à década de 80, isso não é coisa nova, mas só agora esse termo tem aparecido mais no país. E pode-se dizer que um processo é um maxi-processo quando ele tem algumas características que são muito presentes na Operação Lava Jato, como, por exemplo, pluralidade de réus, pluralidade de acusações, uma intrincada teia processual que torna muito difícil compreender processualmente o que está acontecendo nesse processo. Isso também contribuiu consideravelmente para essa fixação da competência. Porque quando você tem uma intrincada teia processual penal, com diversos réus, diversas acusações, processos que se cruzam, o mesmo réu respondendo a várias ações penais, isso torna muito difícil de entender. Ainda que um ministro do STJ, por exemplo, quisesse analisar a fundo a questão da competência, por exemplo, numa preliminar, porque vejam, a questão da competência, ela pode ser objeto de uma exceção de incompetência. O juiz, então, ele acolhe ou não acolhe essa exceção e não há recurso contra essa exceção de incompetência. O que as defesas faziam, muitas vezes, eram habeas corpus, que muitas vezes eram até rejeitados pelo TRF sob o argumento de que não caberia habeas corpus naquela circunstância. Outras vezes eram admitidos, mas eram rejeitados. Essa questão voltava, muitas vezes, em preliminar de apelação. E poderia, então, em algum desses momentos, por exemplo, o STJ, o TRF, analisar a fundo essa questão da competência e dizer, olha, a 13ª Vara não é competente para julgar esses processos da Petrobras, que não tem nenhuma conexão com essa questão originária e que deveria ser submetido à livre distribuição. O problema é que, para fazer essa análise, além de enfrentar a opinião pública que já tinha fabricado o consenso em torno da importância daquela vara para julgar os casos da Petrobras, teria que analisar uma intrincadíssima teia processual com centenas de acusados, com diversos processos que foram dessa forma feitos para ser confuso mesmo. Isso dificulta a defesa, isso dificulta a compreensão do caso, isso dificulta uma decisão como essa de dizer que não é competente. Agora, por que é importante discutir competência? E por que, apesar de ser absolutamente fundamental nós focarmos na questão da corrupção no país e tentarmos acabar com ela, nós não podemos fazer isso desrespeitando normas processuais penais? Porque a questão da competência, ela está intimamente ligada ao princípio do juiz natural, que é um princípio fundamental no Estado democrático de direito. Um poder judiciário não pode escolher a causa que vai julgar. O acusado, ele tem o direito de ser julgado pelo único juiz competente para a sua causa. É aquele juiz de acordo com as regras que foram previamente estabelecidas. Elas não podem ser estabelecidas depois. Elas têm que ser previamente estabelecidas constitucionalmente e legalmente no nosso Código de Processo Penal. Então, essa lógica que hoje tem predominado de uma visão utilitarista do processo penal, uma visão que acha que os fins justificam os meios, que é uma visão não garantista do processo penal, ela é muito perigosa para a democracia. E mais, essas violações de competência, se elas são feitas em um determinado caso, com esta repercussão, elas podem ser repetidas em vários outros casos. E aí o acusado ser julgado por um juiz que não era competente para julgar a sua causa. Isso significa uma violação gravíssima ao juiz natural e é uma violação gravíssima à independência judicial, porque o juiz
que respeita as regras de competência, o juiz natural, ele é um juiz também imparcial e essa questão está intimamente ligada. Então é muito, muito perigoso violar normas de competência processual por qualquer motivo que seja. Dificilmente essa questão vai ser reconhecida a essa altura do campeonato, em que a Lava Jato já gerou uma série de efeitos, condenações, penas, colaborações premiadas, enfim, pessoas presas, pessoas que já cumpriram quase integralmente sua pena, multas já pagas, um enorme montante de valores envolvidos, uma repercussão enorme no país. Dificilmente vai ser reconhecida essa incompetência, mas isso não tira a necessidade de nós, profissionais do direito, especialmente profissionais da advocacia criminal, questionarmos essas violações de competência, especialmente para que elas não se repitam mais e para que nós possamos ter fé no direito e na justiça.